Você já parou para pensar no poder que o seu silêncio pode ter? Aquela decisão de simplesmente sumir por um tempo. Será que ela realmente faz diferença? Será que ela sente um vazio imediato, aquele frio na barriga que a faz pensar: e se eu nunca mais ouvir falar dele? Ou será que ela simplesmente segue a vida, como se nada tivesse acontecido? Mas aqui está a pergunta que realmente importa: como transformar o seu sumiço em algo tão marcante que a deixe desesperada por sua presença? Isso mesmo, eu não estou falando de um simples "ele sumiu e pronto", mas de uma ausência estratégica que mexe com as emoções dela, que faz o coração disparar de ansiedade e, mais do que isso, faz ela perceber que talvez tenha cometido o maior erro da vida dela ao não te valorizar. Hoje, vou abrir o jogo e revelar exatamente o que acontece na mente de uma mulher quando você desaparece. O impacto imediato, as dúvidas que começam a surgir e o medo que pode dominá-la ao perceber que talvez você não esteja mais tão disponível. E no final deste vídeo, eu vou compartilhar com você uma estratégia definitiva, algo que vai além do básico, para garantir que ela não só sinta sua falta, mas também tome a iniciativa de te procurar, te valorizar e até te perseguir. Mas antes de começarmos, preciso te dizer uma coisa. Este vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no nosso canal. Agora é a sua vez de fazer o mesmo e manter essa corrente de conhecimento viva e fluindo. E mais, comente a palavra gratidão aqui embaixo, para que o YouTube entregue este conteúdo para ainda mais pessoas que também precisam ter acesso a esse conhecimento. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa. Parte 1. O que ela sente nos primeiros dias do seu sumiço. Vamos ser sinceros. Nos primeiros dias do seu sumiço, ela não sente absolutamente nada. Pode até notar que você não apareceu como de costume, mas isso não causa nenhuma preocupação real. Por quê? Simples. Na mente dela, você vai voltar a qualquer momento, porque é exatamente o que você sempre fez. É como um ciclo previsível que ela aprendeu a contar. Você some por um tempo, mas logo reaparece com uma mensagem, um emoji ou qualquer tentativa de puxar assunto. E sabe o que isso significa? Que nesse estágio inicial, o seu sumiço ainda não tem peso, não tem impacto emocional. Ela continua a vida normalmente, sem se preocupar ou questionar a sua ausência, porque ainda acredita que está no controle. É como se você fosse apenas uma pausa na rotina dela, nada mais. Agora, aqui está o grande problema. É neste momento crítico que a maioria dos caras falha. Você pode até ter começado bem, decidido assumir e mostrar valor. Mas o que acontece? 2 ou 3 dias depois, bate aquela insegurança. Você começa a se questionar: será que ela já percebeu que eu sumi? E se ela estiver falando com outro? E se ela não sentir minha falta? E é aí que tudo desmorona. Preso nessa ansiedade, você não aguenta a pressão, pega o celular e manda aquela mensagem. Pode ser algo simples como um "Oi, tudo bem?" ou uma desculpa qualquer para puxar assunto. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você entrega o jogo. Ela percebe imediatamente que tem o controle da situação, que você não consegue lidar com a ideia de ficar longe. E pior, ao invés de sentir sua falta, ela perde ainda mais o interesse. Porque na mente dela, você se torna previsível, alguém que ela sabe que pode ter a qualquer momento sem esforço algum. E se você já passou por isso, sabe o quanto é frustrante. Mas calma, isso é apenas o começo. O impacto real do seu sumiço ainda está por vir. E eu vou te mostrar como transformar essa situação a seu favor nas próximas etapas. Parte 2. A primeira quebra de expectativa. Semana 1. Agora as coisas começam a mudar. Depois de uma semana do seu sumiço, algo diferente começa a acontecer na mente dela. Aquela certeza que ela tinha de que você sempre voltaria começa a se desfazer. O que antes era um conforto previsível. Ele vai mandar mensagem, é só questão de tempo. Agora se transforma em uma sombra de incerteza. Ela começa a se perguntar: será que ele me esqueceu?
por que ele ainda não falou comigo? Será que ele já seguiu em frente? Ou pior, será que ele está com outra? Essas perguntas começam a surgir porque, pela primeira vez, o controle que ela achava que tinha começa a escorregar pelas mãos. E aqui está a mágica. Essa incerteza mexe diretamente com as emoções dela. Ela começa a repassar mentalmente todas as conversas, as interações, tentando encontrar alguma pista que explique seu silêncio. Nesse momento, sua ausência finalmente começa a gerar um impacto. Você deixou de ser previsível, e agora, ela não sabe mais o que esperar. E é exatamente isso que cria espaço para a dúvida. E a dúvida é uma das ferramentas mais poderosas quando se trata de despertar emoções. Mas aqui está o problema. Muitos caras não sabem lidar com essa fase. Eles conseguem sumir por alguns dias, mas no primeiro sinal de curiosidade dela, simplesmente estragam tudo. Como? Ela curte uma foto sua, e você já responde no mesmo minuto. Ela visualiza seus stories, e você acha que é um convite para puxar assunto. Ou pior, ela manda aquele famoso "oi sumido", e você cai de cabeça, mostrando que estava só esperando ansiosamente por qualquer migalha de atenção. E o que acontece quando você faz isso? Todo o impacto do seu sumiço desaparece. Aquele trabalho emocional que estava começando a se formar na mente dela, a incerteza, o medo de te perder, a dúvida, é apagado em segundos. Porque no momento em que você reage assim, ela percebe que você estava jogando um blefe, que você nunca esteve realmente distante, mas apenas esperando que ela fizesse o primeiro movimento. Esse é o segundo erro mais comum e também o mais fatal. A quebra de expectativa só funciona se você mantiver sua posição. É aqui que muitos homens desistem antes de colher os frutos da estratégia, entregando de bandeja a oportunidade de criar um impacto real. Mas a boa notícia é, você ainda pode virar esse jogo. Parte 3. O momento em que o medo começa, semana 2 a 3. Até agora, ela estava apenas lidando com a incerteza. Mas entre a segunda e a terceira semana, algo mais profundo começa a acontecer. O estalo emocional. Nesse ponto, sua ausência já não é apenas notada, ela começa a ser sentida de verdade. E junto com isso, surge uma pergunta que pode virar o jogo. Será que eu fui esquecida? O ser humano tem uma dificuldade enorme em lidar com a sensação de ser substituído. É um dos medos mais primitivos. E é exatamente esse medo que começa a surgir na mente dela. O conforto e a segurança que ela tinha antes foram completamente substituídos por uma dúvida incômoda e dolorosa. Por que ele não me procura mais? Será que eu não sou tão importante quanto eu achava? Será que ele já encontrou alguém melhor do que eu? Essa é a virada emocional. Até então, ela estava tranquila, acreditando que ainda tinha controle sobre a situação. Mas agora, cada dia sem notícias suas, só aumenta o vazio. E aqui entra um detalhe psicológico muito poderoso. O medo de ser substituída pode ser ainda mais forte do que a saudade. E você sabe como isso acontece? Porque agora você não dá mais sinal de vida. Você parou de interagir com os stories dela, não curte nada, não comenta, não aparece. Antes, mesmo quando você tentava sumir, deixava rastros, e ela sabia que ainda estava no seu radar. Mas agora, é como se você tivesse desaparecido completamente. Isso gera um conflito interno poderoso, porque ela percebe que não tem mais controle algum sobre você. A mente dela começa a criar cenários. Ele deve estar conhecendo outra pessoa. Talvez até já tenha superado o que tivemos. E sabe o que isso provoca? Uma mistura de medo, arrependimento e necessidade. Porque na mente dela, você está vivendo sua vida enquanto ela fica presa nesses pensamentos. E é aqui que muitos caras notam algo interessante. Mudanças sutis no comportamento dela. De repente, ela reaparece com mensagens aparentemente inofensivas, como um "oi" do nada, ou uma reação a algo que você postou. Ela pode até tentar parecer desinteressada, mas na verdade,
É o medo falando mais alto. Agora, uma pergunta para você. Já passou por algo assim? Já percebeu alguma mulher começar a agir diferente depois de um tempo sem contato? Talvez mandar mensagem do nada ou até aparecer em lugares onde você costuma estar? Comenta aqui embaixo. Quero saber suas experiências, porque isso é uma das provas de que sua ausência está funcionando. Se você quer aprender a identificar os sinais de uma mulher única e especial, precisa conhecer o nosso manual exclusivo. Nele, você encontrará dicas práticas para reconhecer e conquistar qualquer mulher que deseje. Além disso, o manual vai te ajudar a se transformar no homem que você sempre quis ser, respeitado, confiante e com uma personalidade que atrai as mulheres. Não perca tempo. Clique agora no primeiro comentário fixado e inicie hoje mesmo a sua transformação. Parte 4. O momento do desespero. Semana 4 ou mais. Agora é quando o jogo realmente vira. Depois de semanas de silêncio absoluto, se ela tem qualquer tipo de sentimento por você, o impacto emocional é inevitável. Não é mais uma questão de curiosidade ou dúvida, é medo puro e direto. Medo de que você tenha seguido em frente, de que ela tenha perdido algo valioso, de que você tenha encontrado alguém melhor. A mente humana tem um mecanismo curioso. Com o passar do tempo, as lembranças começam a ser distorcidas. Ela para de pensar nas brigas, nos momentos chatos ou nas diferenças entre vocês. Em vez disso, as memórias boas tomam conta. É como se ela só conseguisse se lembrar do que fazia vocês darem certo. De repente, cada risada compartilhada, cada conversa especial, cada detalhe que ela gostava em você, volta à mente dela com força total. E é aqui que começa o momento do desespero. Ela não quer apenas falar com você ou te ver. Ela sente que precisa de você. Porque no fundo, agora ela percebe que não tem o controle que achava que tinha. Você não é mais previsível. Você não está mais ao alcance. E isso é insuportável para alguém que acreditava ter o controle emocional da situação. O erro fatal que você não pode cometer agora. Esse é o momento mais delicado. Muitos homens, ao perceberem que a ex ou aquela mulher de interesse está se reaproximando, cedem ao impulso, mandam mensagens cheias de emoção, fazem declarações ou até tentam resolver tudo de uma vez. Mas ao fazer isso, sabe o que acontece? Você entrega tudo de bandeja novamente. Ela sente alívio, percebe que, apesar de tudo, você ainda está no controle dela. E naquele exato momento, o impacto do seu sumiço desaparece como se nunca tivesse existido. Agora, se você mantém sua postura, algo completamente diferente acontece. Quando ela tenta contato e percebe que você está bem sem ela, vivendo sua vida, sorrindo, se cuidando e seguindo em frente, o medo dela se transforma em uma urgência quase obsessiva. Ela vai querer te reconquistar. Vai fazer de tudo para chamar sua atenção, para provar que ainda é importante para você. Por isso, o segredo aqui é claro. Não ceda. Continue mantendo sua posição firme. Mostre que você não depende dela para ser feliz. Quanto mais você demonstrar força e independência, mais ela vai sentir o impacto do seu sumiço. E é aí que o desespero realmente atinge outro nível. Agora, vou te perguntar: o que você faria nesse momento? Você manteria sua postura ou cederia à tentação de voltar? Comenta aqui embaixo e me conta sua estratégia. Parte 5. Como garantir que ela entre em desespero e te persiga? Agora chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. Se você seguir os passos anteriores, está em uma posição de vantagem. Mas, para garantir que ela realmente entre em desespero e comece a te perseguir, você precisa dar um passo além. Não basta apenas sumir. Você precisa fazer do seu sumiço uma transformação. A estratégia definitiva. O segredo é simples, mas poderoso. Você tem que se tornar alguém melhor enquanto ela não está olhando. Pense nisso. Qual é o maior arrependimento que alguém pode ter? É perceber que perdeu algo valioso. E é exatamente isso que você precisa fazer com ela. Ela precisa olhar para você e sentir que perdeu uma oportunidade única.
Como fazer isso? Não adianta apenas desaparecer e esperar que ela venha até você. Se você sumir e continuar sendo o mesmo cara, com os mesmos hábitos, as mesmas inseguranças e a mesma rotina, nada vai mudar na percepção dela. O impacto será superficial, e ela pode até esquecer de você com o tempo. Agora, se você usar esse período para se transformar em uma versão mais confiante, mais ocupada e mais interessante de si mesmo, o jogo vira completamente. Quando ela perceber que você está crescendo, que está mais feliz, mais forte e mais realizado, a dúvida na mente dela vai se transformar em arrependimento profundo. A chave aqui é a sutileza. E não, você não precisa esfregar isso na cara dela. Não precisa postar fotos forçadas ou mandar indiretas nas redes sociais. Pelo contrário, quanto mais natural for sua evolução, mais genuíno será o impacto. A ideia é que ela perceba, mesmo sem você dizer nada. As redes sociais vão fazer esse trabalho por você. Um sorriso em uma foto, uma conquista mencionada de forma casual, um novo círculo social. Tudo isso envia uma mensagem poderosa. Estou bem sem você. E sabe o que é mais interessante? Essa mudança não é apenas para ela, é para você. Porque no final das contas, a maior vitória não é fazer alguém sentir sua falta, mas se tornar a melhor versão de si mesmo. Dica final. Agora, vou te dar um conselho prático. Mantenha o foco na sua evolução pessoal. Invista em algo que te faça crescer, seja no trabalho, no corpo, na mente ou até nos seus hobbies. A mulher que você está pensando agora pode até perceber sua mudança, mas, mesmo que não perceba, outras pessoas ao seu redor vão notar. E isso é o que realmente importa. Quero saber, você já testou esse tipo de estratégia? Já parou de correr atrás e viu a pessoa voltar sozinha? Ou melhor ainda, já passou por uma transformação que fez alguém te olhar de forma completamente diferente? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ouvir as histórias de vocês. E se você ficou até aqui, parabéns! Agora você sabe como virar o jogo e fazer qualquer pessoa perceber o valor que perdeu. Mas não para por aqui. No próximo vídeo vou te mostrar como solidificar essa posição e nunca mais perder o controle da situação. Não perca! Se você está cansado de ser apenas mais um na lista dela, se quer realmente entender como dominar o jogo dos relacionamentos e fazer qualquer mulher te valorizar de verdade, não perde tempo. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui, você não vai encontrar dicas genéricas ou conversa fiada. Eu trago a verdade que ninguém tem coragem de te falar. A verdade que pode mudar o seu jogo por completo. E lembra disso. Quem tem medo de perder, já perdeu. No mundo dos relacionamentos, é quem tem a confiança para se valorizar e dar o primeiro passo que sempre sai por cima. A escolha é sua. Continuar na dúvida ou finalmente virar o jogo e assumir o controle.